Olá, eu sou Mariana Godoy e convido a todos para acompanhar o Abrafarma Talks, o canal exclusivo da Abrafarma que destaca o avanço do varejo farmacêutico nos últimos 30 anos e aponta os caminhos para o futuro. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar dirigentes, empresários e executivos envolvidos diretamente com essa história de 3 décadas, além de representantes do governo e consultores especializados. Mas não podemos deixar de lado um personagem essencial para o desenvolvimento das farmácias e drogarias. Estamos falando da indústria farmacêutica, fundamental para estimular a produção e o acesso a medicamentos. Graças a essa atuação, as farmácias podem cumprir o propósito de levar mais saúde e bem-estar aos brasileiros. E para saber mais sobre essa parceria de sucesso, nós temos a satisfação de receber Nelson Mussolini. Desde 2009, ele é o principal executivo do Sindusfarma, a entidade que representa mais de 480 laboratórios do país. Mussolini atuou em grandes companhias como a Eurofarma, a Novartis, além de associações como a Interfarma, e é também membro de diversos conselhos empresariais e governamentais, incluindo o Conselho de Política Industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, a Conitec. Seja muito bem-vindo, Mussolini. Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar aqui festejando os 30 anos da Abrafarma. Muito obrigada, Mussolini. É um prazer receber quem tem tanta história para contar. Mas antes eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência sobre a história e o papel do Sindusfarma. Então, o Sindusfarma é uma entidade sindical de primeira categoria e que agrega a indústria farmacêutica. Tá? Todos os produtores de medicamentos do país estão dentro do Sindusfarma. Inicialmente ele era só dentro do estado de São Paulo e desde 2000, e nós estamos em 2021, desde 2018, nós passamos a ter uma entidade nacional. Naqueles estados em que não tem uma representação sindical, o Sindusfarma representa a indústria ali. Hoje nós temos algo perto de 498 associados. Tá? Quase 500 já. Quase 500. Tá? Esse mês quase deu 500, mas o mês que vem, se Deus quiser. Tá? Entre indústrias farmacêuticas e fornecedores e prestadores de serviços para a indústria farmacêutica. Essa é uma necessidade que a gente sentiu dentro da entidade, de que os nossos fornecedores precisam ser muito especializados. Então eles precisam conhecer os nossos assuntos para poder produzir para a indústria farmacêutica e entregarem bens e serviços para a indústria farmacêutica. E o Sindusfarma começou em São Paulo e era mais forte em São Paulo porque a indústria farmacêutica prioritariamente esteve nesse estado durante muitos anos. Sim, nós somos a mais antiga entidade sindical, de Minas Gerais tem um mês a mais que a gente, mas nós realmente, a indústria farmacêutica em São Paulo sempre foi muito grande. Nós chegamos a ter 70% da produção de medicamentos do Brasil aqui em São Paulo. Ainda somos importantes, mais de 40% da produção brasileira sai do estado de São Paulo. Bom, mas você não esteve sempre à frente, com cargos muito importantes em direção, não, já botou muito a mão na massa, em cargos estratégicos também na indústria farmacêutica, mas foi um período que coincidiu com os primeiros anos da Abrafarma também. Estamos falando de 30 anos atrás. Como é que você via naquele momento os laboratórios, as farmácias, a relação entre eles? Havia essa relação institucional? Já era relevante 30 anos atrás? Não, era muito amadora a relação, tá? Era muito pessoal, não era institucional. Tá? Era o vendedor da indústria, tanto que o nosso homem de comércio ele era chamado de propagandista vendedor. Ele fazia propaganda no médico e a venda na farmácia. Então ele ia na farmácia e levantava o estoque da farmácia. Daí eu trabalhei numa empresa em que tinha os cobradores, tá, que iam cobrar nas farmácias. Então, coisas assim, não tinha ainda o boleto bancário para pagamento, né, para você ter uma ideia, quando eu comecei há 43 anos atrás, a Abrafarma ainda não existia. As grandes redes não apareciam no país ainda. Você fez esse papel também? Não, eu sou advogado de formação, né? Então eu já comecei como advogado, eu estava no 2º ano da faculdade de Direito, e eu entrei numa indústria farmacêutica, que era a Fontour White, que hoje é Pfizer,
uma joint venture entre a American Home e a Fontoura Wyatt, e a Fontoura, o grupo Fontoura, da família Fontoura, e eu entrei lá no departamento jurídico. E aí eu fui crescendo dentro da indústria farmacêutica, 43 anos de indústria farmacêutica, não sei mais nada da vida a não ser indústria farmacêutica. E todas as leis, né, que ajudam a controlar e a reger esse ambiente. Algumas coisas. Tive umas mudanças na minha carreira, óbvio, né? Eu passei a ser uma pessoa mais institucional a partir do ano 2000 dentro da Novartis, e com isso eu comecei a ter contato com as entidades de classe. Então participei de várias entidades, fui presidente da ABMIP, que é dos medicamentos isentos de prescrição, e sempre tive muito próximo do Sindusfarma. Quando eu me aposentei na Novartis, eu fui para a Eurofarma, fiquei um ano na Eurofarma, aprendi muitas coisas na Eurofarma, porque é um modelo completamente diferente, porque é muito mais dinâmico, tá? É muito mais rápido, as decisões são muito mais do dia a dia mesmo do negócio. E por que você acha que isso acontece? Porque há uma necessidade, o produto que a indústria nacional faz não é um produto exclusivo no mercado. Então há uma necessidade de ter dinamismo, de ser mais rápido, de estar mais perto do ponto de vendas. Eu cuidei de fábrica naquela época, então eu aprendi que uma mudança legislativa que a gente olha, poxa vida, mudou 1 centímetro numa embalagem. O que é 1 centímetro numa embalagem? Ninguém acha que isso é preocupante. Quando você olha na prática, você muda todo o ferramental da fábrica, você muda a caixa de embarque, você muda o pallet que vai colocar aquela embalagem, você muda a ponta de estoque, e na farmácia, tá, e eu nunca pensei nisso, aonde cabiam 10 caixinhas, passam a caber 9 caixinhas e sobra espaço, e espaço é dinheiro. Então não pode sobrar o espaço. Então quando a gente, sem conhecimento de causa, tomava uma decisão de aumentar, mudar uma embalagem, você cria esse problema. Eu mudava uma embalagem, porque eu fazia parte regulatória da empresa, autorizava uma mudança de embalagem e não pensava no dono da farmácia ou no gerente da farmácia que ia sobrar um espaço na prateleira dele e ele ia perder dinheiro porque faltava aquele espaço. Esse tipo de visão mais abrangente é fundamental para a gente depois não fazer uma análise, né? Sem dúvida. Daquele tempo em que o vendedor e o propagandista para o médico e o vendedor da farmácia eram a mesma pessoa, eles foram substituídos, essa pessoa única foi substituída por quantos processos? Então, os gerentes viraram gerentes de conta, né? Então hoje o contato é muito mais fácil, hoje você tem todo o apoio da informática que dá o estoque real praticamente que tem dentro de uma farmácia, então você não precisa do vendedor ir lá contar estoque como acontecia no passado. Então hoje as farmácias, as grandes farmácias não têm grandes produtos em estoque, o estoque está guardado nos pontos logísticos, então isso dinamizou muito o negócio e, sem dúvida nenhuma, trouxe uma redução de custo. Tá? Para quem? Não só para a indústria, não só para a farmácia, mas principalmente para o consumidor. E é por isso que você encontra esses descontos que você encontra na farmácia. Quanto mais ágil, quanto mais rápido, quanto mais efetivo é o negócio, mais menor o custo dele e maior benefício pode passar para o consumidor. No fim dos anos 90, nós tivemos uma série de situações que mudaram o panorama do setor, como a Lei de Propriedade Industrial, a criação da Anvisa, a implementação dos genéricos, já que a gente está falando em medicamentos mais baratos. Como tudo isso impactou a indústria? Então, a matéria-prima do genérico é o produto de patente. Para existir o produto genérico, precisa ter antes um produto de patente. As pessoas falam, quebra a patente e vira genérico. Não, vence a patente, vira genérico. É assim que acontece, essa é a vida normal do medicamento. Nós, quando descobrimos um novo medicamento, a gente, na bancada, quando está na bancada estudando o produto, a gente já patenteia o produto, para que ninguém possa copiar esse produto. Aí ele passa por uma fase de testes, demora. Se você é muito competente, você consegue lançar um produto em 8 anos. Se você não for tão competente, você precisa de 12. E aí você tem ou 12 anos ou 8 anos para você usufruir da patente. Terminado esse prazo da patente, porque a patente começa antes de você lançar o produto no mercado. Tá? Começa quando ele está na bancada.
né? Tanto que às vezes não vira um produto. Tá? Quando você lança esse produto no mercado, você tem um período de exclusividade. Depois disso ele vira um medicamento genérico. Então, e aí que a lei de propriedade industrial beneficiou isso, tá? Porque ele deu essa possibilidade de produtos patenteados no Brasil. Logo depois veio a Anvisa, que exigiu que os produtos genéricos tinham que ter bioequivalência e biodisponibilidade, para mostrar que ele era igual àquele produto que é chamado produto de referência ou produto patenteado. E eu me lembro dessa discussão na época sobre a qualidade do produto genérico, né? Muito importante bater mesmo nessa tecla. Sem dúvida. Então, o nosso setor, tanto a indústria como o atacado e o varejo de medicamentos, nós sempre primamos por uma regulação dura. Nós queremos uma regulação dura. Isso é efetivo para o nosso negócio. Por quê? Porque o consumidor tem que ter segurança de que aquilo que ele está comprando vai fazer o efeito esperado nele. O pior caso para nós é quando o medicamento não dá o efeito que a gente gostaria que ele tivesse. Isso é horrível porque abala a imagem da empresa, da produtora de medicamento e no final do dia abala a imagem do vendedor do medicamento. Se o medicamento não funciona, ele fala, será que esse medicamento não é falsificado? Será que esse medicamento não tem um problema assim ou outro? Então, para nós, a qualidade do produto é essencial, de ponta a ponta. Qualidade do produto, né? É algo que também na ponta afeta a relação do consumidor com a indústria e com o varejo. Naturalmente, esse impacto da criação da Anvisa, da Lei de Propriedade Industrial, dos medicamentos genéricos, também acabou se refletindo no varejo, né? Teve uma contribuição das grandes farmácias nessa relação? Não, sem dúvida nenhuma, porque é o canal de dispensação, o canal de distribuição desses medicamentos. A indústria não vende direto o produto ao consumidor, ela precisa da estrutura física de uma farmácia para você poder dispensar seu produto. Então, com a disseminação das redes, que se tornaram altamente profissionais, com pessoal técnico trabalhando, farmacêutico dentro da rede, efetivamente. Então veio a lei exigindo farmacêutico, as redes já tinham os farmacêuticos lá dentro. Então isso tudo ajudou a desenvolver a confiança do consumidor no medicamento que ele usa. Nunca é bom comprar medicamento. Isso é um fato. Se você for um sábado de manhã entrar numa grande rede de farmácia, e hoje tem lojas belíssimas por aí, entrar numa grande rede de farmácia, você não vê criança. Se você for para um supermercado, você vê um monte de criança comprando um monte de coisa que depois vai precisar de medicamento, né? Porque aí dá diabetes, hipertensão arterial, um monte de... Mas está ali, as crianças estão ali, porque a venda de medicamento não é um negócio que é agradável. Tá? Comprar medicamento nunca é agradável. Tirando um ou outro produto, tá? Que é mais um produto de qualidade de vida, tá? A maioria não é. Tá? Tanto que a farmácia teve que, além de vender medicamentos, vender outros bens para poder até ter as pessoas lá dentro. Tá? Então, efetivamente, não. Eu digo que a grande dificuldade que nós, da indústria farmacêutica, temos é mostrar. Todo mundo sabe que o nosso produto é bom. Essa pandemia mostrou isso, né? Se não fosse a indústria farmacêutica, a gente não poderia estar aqui hoje falando, porque nós estamos vacinados, graças a Deus. E estamos vacinados e testados. Acho que eu já fiz uns 30 testes. Eu também. E muitos na farmácia, né? Muitos na farmácia. Eu acho que isso é super importante. Eu voltei de Brasília semana passada, aí Brasília o nível de infecção estava alto, né? Até a semana passada estava alto. Primeira coisa que eu fiz no final de semana, eu deixo ir na farmácia fazer um teste para ver se está tudo em ordem, para não infectar as pessoas. Eu acho que a farmácia foi mudando esse ambiente de local onde só se compra remédio e só, né? Você só vai em busca de quando está doente, com a oferta desses outros produtos e com a criação mesmo de um local mais agradável. Eu, por exemplo, eu gosto de passear em farmácia. Eu vejo primeiro os produtos de cosmética e vou passeando. Eu também, né? Onde eu vou, eu entro numa farmácia, eu converso, eu pergunto. Deixa eu ver o que tem de novo aqui, né? Abrafarma e Sindusfarma se uniram já em torno de algumas bandeiras comuns.
Uma delas, eu suponho que tenha sido a da farmácia popular, né? Como Sim. foi esse processo de aproximação? Como esse programa ajuda a mudar a realidade do nosso país? Eu não tenho a mínima dúvida, Mariana, que nós tivemos no Brasil alguns programas importantes. Tá? O programa da AIDS foi um programa extremamente importante. Nesse teve quebra de patente, né? Foi uma licença compulsória, Tá. um único caso, e depois eu posso até explicar para você, porque demorou 5 anos para conseguir fazer. Tá? Então, quebra de patente não é solução para problema, negociação é solução para problema. Tá? O programa da AIDS, sem dúvida nenhuma, foi um programa exitoso. O nosso PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um programa nota 10. Tá? O Brasil está conseguindo vacinar 2 milhões de pessoas por dia. É gente pra caramba. E o Brasil tá? acha que isso é básico, normal, mas tem outros países que não chegam nem perto da nossa eficiência em vacinação da população. E nós estamos falando de outros países de Estamos falando dos Estados Unidos mesmo. Isso que tiveram que montar sistemas para vacinar as pessoas, porque eles não conseguiam vacinar. E o terceiro programa, que eu tenho orgulho porque eu participei dele, tá? Foi o programa Farmácia Popular. Aqui tem Farmácia Popular. Porque o primeiro programa Farmácia Popular, com as redes próprias, ele não funcionava. Ele era custoso, ele não tinha os melhores produtos, ele não tinha a atração que a população precisava e ele não era encontrável. Você tinha uma ou outra farmácia. O programa não. Quando surgiu o programa Aqui Tem Farmácia Popular, foi um programa importante, tá? Foi no começo do governo da presidente Dilma, com o Alexandre Padilha como ministro. E nós ajudamos a construir esse programa junto com a Abrafarma. Porque precisava ter o canal de distribuição. A indústria aceitou, não, a gente pode vender o produto mais barato, a gente pode fazer, mas quem que vai distribuir esse produto? Estava mais do que provado que nas farmácias... Não era só o custo do remédio, né? O custo de toda a logística. O custo geral, porque estava mais do que demonstrado que as farmácias próprias não funcionavam, porque eles não tinham a malha necessária para atingir a população, então precisava do quê? Precisava das grandes redes. Precisava da farmácia independente, eles precisavam estar engajados nisso. E a farmácia independente só ia engajar se as grandes redes se engajassem, porque uma coisa puxa a outra, né? Se o meu concorrente faz, eu tenho que fazer, porque senão eu fico fora do mercado. Tá? Então foi isso que aconteceu, e aí nós conseguimos ter 30 mil farmácias no país hoje entregando produto de graça. Tá? Na época teve algum tipo de receio ou mesmo das independentes ou das grandes redes, de ficarem ligados a uma imagem de simplicidade, simples distribuição de remédios, Não, porque é um sistema complexo, né? Não era... você precisa cadastrar o paciente, você precisa... Não, tanto que você não via em farmácia cadeiras, né? Essas cadeiras começaram a surgir em farmácia por causa do programa Farmácia Popular, porque as pessoas de idade iam e não podiam ficar esperando muito tempo em pé. Então, por isso que farmácia colocou cadeira dentro de farmácia. Não existia isso há 15 anos atrás. Depois que se faz esse cadastro, você tem ali um cliente pro resto da vida. Fiel, tá? Que é como a gente sempre coloca, pega o seu medicamento, mas compra alguma outra coisa na farmácia, aproveita, compra um produto de beleza, compra alguma coisa. O sistema, eu reputo o sistema como um sistema falho, né? Porque não é justo o sistema em que que tem uma condição social, uma condição de remuneração, muito melhor do que a maioria da população brasileira, pega esse medicamento de graça e o motorista de ônibus ou o gari que está na rua fazendo a limpeza também pega esse medicamento de graça. Alguma coisa nesse sistema precisaria ser refinado. Tá? Mas como o Brasil tem uma legislação que você não pode discriminar as pessoas, tem que ser todo mundo com tratamento igualitário, você cria algumas distorções. Para mim, esse programa deveria ser um programa exclusivo para a Receita SUS. Eu vou no médico... Um programa exclusivo para quem precisa receber um benefício social. Eu vou no médico, pago uma consulta médica, R$1.000, tá? E aí esse médico me receita um produto para hipertensão arterial e eu vou pegar esse produto de graça. Tá? O faxineiro que vai em casa, ele faz vai no médico do SUS, pega uma fila
às 5 da manhã para ser atendido às 9 e às vezes não é atendido. Tá? Pega essa receita e vai no mesma farmácia pegar o mesmo medicamento de graça. Alguma coisa está errada nesse sistema. Esse sistema precisaria ser revisto. Eu sempre achei, quando eu era estudante e a gente aprende sobre como funcionam as coisas, eu sempre achei que o que é particular ajudaria a manter o que é público. Mas a gente vê que não é assim que funciona. Infelizmente não é assim. O que se esperar da carga tributária sobre os medicamentos? Existe uma sintonia entre indústria e varejo para ajudar a mudar essa visão governamental? Existe, sim. Nós já até fizemos programas juntos com a Abrafarma de colher assinaturas e mostrar que essa carga tributária que nós temos no nosso país, ela é pornográfica. Ela não tem outra palavra para falar. Ela é pornográfica. Você paga 33% de impostos sobre medicamentos, sobre saúde. Sabe? Isso não tem cabimento. Na hora que você gasta R$100 na farmácia, você poderia gastar 77. Tá? E esses 33, ter uma alimentação melhor, fazer um exercício físico numa academia e evitar gastar esse dinheiro tendo mais saúde. Tá? Porque o nosso negócio é saúde. A farmácia vende saúde. Ao contrário do que muitos pensam, é investimento em saúde, não é isso, só no tratamento da doença. Sim, eu falo muito, né, que os governos só vão evoluir quando virem que assistência farmacêutica não é custo, assistência farmacêutica é investimento. No mínimo, eu falo que se você for o mais ferrenho capitalista, você precisa ter o cara com saúde para ele poder estar produzindo mais e com mais produtividade. Olha, eu já morei num bairro em que uma grande rede de farmácia, que eu não vou citar, fazia aula de Tai Chi Chuan no seu estacionamento aos domingos. A farmácia é um estabelecimento de saúde. E ela tem que ser visto como estabelecimento de saúde. Não é e que fez muito parte do dia a dia do brasileiro, principalmente agora, nesses últimos anos de pandemia. Foi um lugar que fez parte, que foi fundamental para a gente superar esse tempo. Essa pandemia sem precedentes, você acha que essa situação toda que foi criada pela Covid-19 acabou estimulando também um sentimento de unidade do setor farmacêutico? Você acha que isso pode ter impactos no futuro? Eu não tenho a mínima dúvida, porque assim como a farmácia precisava ter produto dentro da farmácia, a gente precisava ter local para que as pessoas tivessem acesso aos nossos produtos. Essa é uma parceria muito próxima, a gente tem que manter essa parceria e essa parceria só vai crescer. Eu não tenho a mínima dúvida que há uma necessidade muito grande, tá? Um é dependente do outro. A indústria é dependente da farmácia e a farmácia é dependente da indústria. Então, quando há falta de produtos, a gente vê o problema que é dentro da farmácia. É um grande problema para a indústria, porque a indústria deixa de ganhar dinheiro. Tá? Há uma questão que todo mundo fala, não, porque farmácia ganha muito dinheiro, tem uma farmácia em cada lugar. Não, mas isso é bom, porque isso gera o quê? Gera concorrência. Gera competição. É ótimo. Ali na Avenida Morumbi mesmo, tem uma farmácia de uma rede num lugar, aí tem um estabelecimento comercial e tem uma outra farmácia de outra rede. Eu entro numa, pergunto o preço e vou na outra perguntar o preço. Faço isso também, atravesso a rua, vou do outro lado. E tem diferença, porque pode achar que eles combinam, os preços não combinam, não. Tem diferença. Tem diferença. Então, é muito bom você poder fazer isso, tá? A concorrência é o melhor negócio. E aí, os genéricos mostraram isso. Ampliaram a concorrência, tá? Apesar de ter um preço fixado pelo governo, os nossos preços são todos fixados pelo governo, tem reajuste uma vez por ano só, normalmente abaixo da inflação, você vê descontos, porque você vê tem farmácia que consegue comprar com condições comerciais melhores, tem uma dinâmica de custo muito melhor e a coisa funciona muito mais fácil. Eu vou voltar agora num trecho da nossa entrevista em que você disse que, como advogado, você autorizava a mudança numa embalagem e não pensava em toda a linha de produção e depois na ponta final, na prateleira, na estante lá da farmácia. Quando você fala em preços que são controlados pelo governo, o governo faz isso bem? Ou, como você naquela época, era só uma entidade de fora interferindo num negócio? O governo faz isso mal, porque tem coisas que ele não precisaria controlar. Tá? E se ele deixasse o mercado livre, com certeza
você teria maior concorrência e preços mais baratos. Os medicamentos isentos de prescrição foram uma prova disso. Eles não têm mais controle de preço, né? E os preços não subiram tanto quanto se imaginava que poderiam subir. Por quê? Porque a concorrência aumentou, tá? E aí o que acontece? Produtos que foram retirados do mercado porque não tinham preço para se manter no mercado, porque produzi-los custa mais caro do que vendê-los. Então, o que aconteceu? Quando você tem uma liberdade de preço, você mantém esses produtos no mercado e aumenta a competição. Aumenta a competição, no final do dia, você baixa preço. Isso é um fato, isso está mais do que demonstrado, e a própria legislação atual, que liberou o preço de medicamentos sem prescrição, está mostrando isso. Mussolini, depois de 2 anos de pandemia, o que a gente pode dizer? Que a indústria mudou o olhar que tinha sobre as farmácias ou ainda tem muitos desafios, muitas barreiras a serem superadas? Sem dúvida nenhuma mudou, né? Porque foi a farmácia que escoou os produtos para a população. Tá? A população precisava continuar se cuidando, tá? Sem poder sair de casa, né? Então ela só saía de casa para ir na farmácia. Então a farmácia foi primeiro virou um centro de convivência das pessoas, né? Porque você saía de casa para entrar na farmácia. Tá? Virou o único passeio possível. A única forma das pessoas terem uma convivência fora da sua casa. Isso foi a primeira coisa que aconteceu. E segundo, foi um ambiente onde saúde era uma preocupação muito grande. Então eu não tenho a mínima dúvida que a relação entre indústria e consumidor teve a farmácia como seu grande propulsor, sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir para você fazer um exercício de futurologia. O que a gente pode esperar da indústria farmacêutica para as próximas 3 décadas? Eu acho que vai haver uma evolução muito grande da saúde. Tá? Mariana, quando eu nasci, tá, a expectativa de vida era 58 anos no Brasil. Ou seja, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Tá? Eu tenho 63, então já não estaria mais aqui conversando com você. Tá? E houve uma evolução muito grande na expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é 74 anos, do homem. A mulher vive até os 78, 79, 90, 80. Tá? Então as mulheres vivem muito mais do que os homens. E não é porque não tem tantos problemas, né? Mas acho que elas levam os problemas de uma forma melhor do que os homens. Então, de fato, a expectativa de vida do brasileiro vai aumentar. Da população em geral, tá? Já se diz que a criança que vai viver 100 anos já nasceu, né? Então, e vai ser 100 anos com produtiva, tá? O meu avô, ele com 60 anos de idade, ele não podia mais trabalhar, ele não tinha mais condições físicas de trabalhar, e eu tô me achando no auge ainda. Tá, então, não, já descobriram que o cérebro da gente está no pico aos 70, entre 60 e 70. Então, vai ter essa evolução e de produtos ligados, sem dúvida nenhuma, à melhoria da qualidade de vida, à manutenção da vida produtiva. E há um investimento grande nisso. E por mais que se fale, o comércio vai mudar, porque vai ser tudo mais eletrônico, vai ser tudo... Eu ainda acredito que durante muitos anos, tá, essa interação da pessoa com a pessoa se fará necessário. Loja física. Loja física. O cliente conversando com o seu farmacêutico, com o balconista da farmácia, com o atendente da farmácia. É muito legal. Então eu entro na farmácia, eu converso com o gerente, eu converso com o balconista, porque me ajuda, me orienta, me conta alguma coisa que, apesar de ter os 43 anos da indústria farmacêutica, às vezes eu não sei. Muito obrigada, Mussolini, pela sua participação. Um prazer ouvir as histórias de quem tem tanto para contar. Para mim foi um prazer muito grande, Mariana, estar aqui com vocês, em especial na casa da Abrafarma, quando a gente pode, sem dúvida nenhuma, com parceiros importantes, fazer mais pela saúde. Nós fazemos saúde em caixinha, as farmácias entregam as caixinhas com a saúde. Para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo do Abrafarma Talks, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like e assine também as notificações. E que venha o próximo Abrafarma Talks. Espero você!